sejam bem-vindos. Eu gostaria de fazer uma explanação sobre a importância de saber proteger bem o patrimônio que se tem em favor da própria família e de si próprio também, né? Eu gostaria de apresentar para vocês uma oportunidade bastante significativa. E para isso eu começaria com as palavras de Benjamin Franklin, que foi um presidente dos Estados Unidos já há muito tempo, e que as palavras dele ecoam até hoje nas nossas mentes, dada a importância dessa reflexão dele. As palavras são: o melhor investimento é a educação, que dá o melhor dividendo e paga o melhor juro. E com isso eu começo a minha explanação sobre quem sou. Eu sou administrador, aposentado do serviço público, vivi o problema do inventário judicial na família e me tornei um especialista em planejamento patrimonial da família. Eu tenho esse prazer em ajudar outras famílias na solução desse problema patrimonial, né? Isso gostaria de oferecer também uma oportunidade que, já que a gente vai tratar de uma coisa tão delicada, tão importante, eu peço para que você coloque o seu celular de cabeça para baixo, se você estiver assistindo através de um notebook, para evitar distrações, porque algumas coisas que eu posso falar aqui pode repercutir em você não ter um melhor aproveitamento. Mas vamos lá. O que os grandes fazem para proteger os seus patrimônios? Isso significa não um aumento de custo, mas pelo contrário, uma prospecção para minimizar os riscos, porque no momento que você começa a alcançar soluções mais inteligentes, você tem resultados mais interessantes. Porque quando os grandes fazem alguma coisa, né, tem sempre um arcabouço de conhecimento para justificar essa estratégia, né? Eu gostaria de citar aqui, primeiro, o princípio que aconteceu no escritório que eu participo, né? Um episódio bastante curioso, bastante emblemático, e isso representa o que eu vivi, de certo modo, e o que muitos também podem correr o risco de estar passando agora, né? Por essa situação. E é nesse sentido que eu gostaria de falar. Ao invés de você receber herança, seu filho vai ser rebaixado de classe social, se você não souber o que eu tenho para te mostrar aqui hoje. Essa aula é bastante didática, bastante significativa para quem tem pelo menos um imóvel de patrimônio e pelo menos um herdeiro para receber esse patrimônio. Então vamos aqui. Foi o caso que aconteceu no escritório que eu participo, né, do Rafael, no falecimento dos pais dele. Tinha falecido primeiro o pai, depois a mãe, e se viu numa situação de que um colega de faculdade que estava fazendo direito sugeriu que ele procurasse um escritório de advocacia para tratar do inventário do único imóvel que os pais dele tiveram, né, na sua vida. E com isso ele foi se informar. Moral da história: fizemos o levantamento. O imóvel foi comprado há 20 anos atrás, valor arredondado de R$250 mil, que é o que constava no último imposto de renda, e o valor de mercado seria R$1.150.000. Né? Daí, no caso do estado que foi visto, no estado do Rio de Janeiro, o imposto lá é de 7% pelo valor. Né? Então, o imposto ITCMD foi alcançando o percentual de 7%. Para esse valor seria 80.500. Honorários advocatícios também nesse valor, porque não tinha litígio, um único herdeiro e a coisa bem mais simplificada. E aí a estimativa que se fez para levantamento das certidões negativas, né, de despesa de cartório e inclusive no cartório de registro de imóveis, para fazer uma nova escritura em nome do Rafael.
Então, a soma disso tudo, né, porque normalmente você vai encontrar os honorários bem acima desse valor, né, mas que a via de regra muitas vezes não espelha a realidade, mas aproxima, né? Então, nesse caso, para ele fazer esse inventário, o custo direto seria R$ 176 mil para honrar com todos esses compromissos. Isso representava já em torno de 15% do patrimônio. Só que, na realidade, você tem também, na hora que você vende, na hora que você vende a propriedade, né, e, e coloca essa propriedade para vender dentro do inventário, a pessoa não vai comprar e já levar e pegar as chaves e resolver isso. Então tem a despesa com a venda, a, que é justamente a combinação de impostos sobre ganho de capital, né? Então, nessa operação de venda, quem vai comprar não é um comprador qualquer, é um investidor, que ele vai querer pagar um pouco menos, porque ele vai ficar alguns meses esperando até que se consiga realizar essa transferência de escritura. Aí você tem aqui, ó, imposto estimado 80.500, honorários também 80.500, as despesas cartorárias 5 mil, mais certidões negativas, R$ 3.000, e mais uma lavratura de novo registro de imóvel desse imóvel. E o imposto de renda, que é 15% sobre o valor da operação, entra aqui, no caso, como ganho de capital. Tem uma regulamentação do imposto de renda sobre essa operação. Então, o total de gastos já passa para 276.500. Como o valor da venda já tomou 20% de desconto, então sobraram não 1.125, que era o valor inicial, e sim 920. Então, o saldo final que sobrou para as mãos do Rafael chegou à casa de R$ 643.500, o valor dessa casa. E a perda patrimonial, 506 mil. Ele não tinha esse dinheiro para honrar os compromissos, né? Tem que vender. A solução de vender o imóvel com deságio 20% a menos, é um imóvel de 1.150.000 para 920 mil. E ainda tem, além dos 20%, mais 15% de ganho de capital que o imposto de renda estabelece no recolhimento da operação, né? Recolhimento de ganho de capital, a título de ganho de capital. E isso aí realmente é uma coisa muito séria. Então, quando a gente tem filhos e bens, quando morre, os filhos precisam fazer esse inventário, judicial ou extrajudicial. Todos dois, não fica menos de 6 meses nesse processo. E agora, existe também, a razão de eu estar fazendo esse vídeo, é mostrar que existe uma boa notícia. A boa notícia é que tem jeito, tem como evitar que os seus filhos sejam enquadrados nesta regra dolorida, covarde, vamos dizer assim, né? Que é o que a legislação prevê, né? Então, você tem aqui como evitar inventário e como é que se faz isso? Realizando uma mudança de paradigma na sua vida. Porque quem não tem vida eterna não tem que ter bens em seu nome. Ou seja, existe solução, que é o que os grandes fazem, e aqui a gente pode fazer isso. E como é que faz isso? Por meio de uma empresa que não faz nada. Existe uma solução jurídica a partir de práticas de comércio, práticas de negócios, que é chamada, na história da legislação do Brasil, para essa área, é a área da liberdade econômica. Vem a partir de 1976, quando do grande milagre econômico, e foi feito a Lei 6.404 de 76, estabelecendo a regra da SA, que era justamente uma época do Brasil crescendo muito, mas precisando de
boas empresas, grandes empresas para atender a grandes empreendimentos, como foi o caso de Tucuruí, como foi o caso de várias outras obras grandes e rodovia, perimetral norte e assim por diante. Que pequenas empresas não tinham condições de suportar a envergadura das obras e o fluxo de investimento que o Brasil precisava fazer, né? Daí para lá vieram outras leis complementando essa realidade diferente do direito civil. Então, essa estratégia é a mesma que as grandes companhias fazem. É uma empresa que não faz nada, é como se fosse um cofre para receber, abrigar essa massa patrimonial, né? E, e esse cofre, na realidade, ele não tem outra coisa senão abrigar esse patrimônio. A vantagem é que a empresa, CNPJ, não falece, não tem como prazo de existência, né? Ou algum momento fortuito de ser cancelado. E no momento que é colocado esse patrimônio para dentro de uma célula-cofre, que a gente chama tecnicamente assim, você tem a habilidade de, com as cotas, fazer estratégia de transferir, quando você não estiver mais aqui, para aqueles herdeiros, para aquelas pessoas que você mais quer bem e quer que sejam beneficiados com essa sua decisão e sem interferência de outrem, né? Quando falta, aí eles podem assumir o controle das ações e, a massa patrimonial continua protegida nesse processo, né? Então, se a gente for comparar a estrutura dos custos do inventário com esse sistema de solução de planejamento de proteção patrimonial, você tem basicamente a seguinte apresentação. Você tinha como imposto de 7%, e no caso, se for 400 sobre 250 mil, ou veja bem, enquanto no inventário é o valor de mercado que é estabelecido, o valor do imposto, no caso de se estabelecer uma holding, possivelmente essa despesa incorrerá sobre o valor do capital declarado no imposto de renda quando adquirido esse imóvel, né? Cada imóvel no valor de registro contábil, né? O registro na hora da aquisição. Então, aí, logicamente, os honorários que têm uma decisão da OAB, o valor tem que ser mais ou menos dentro do que a OAB estabelece. E no caso de serviços dessa solução de planejamento patrimonial, o valor vai ficar em termos de negociação entre as partes, porque é um serviço extrajudicial. Aí, despesas com cartório, com certidões, não vão ter, né? E no registro de imóveis, também sobre a base da alíquota, a base vai ser o valor que está registrado no imposto de renda do titular, e não do valor de mercado, né? Ganho de capital é zero comparado com o custo do inventário, e que a gente pode observar que o total desses gastos ficam praticamente inexpressivos e, logicamente, cabe no bolso de uma pessoa que tem um patrimônio desse. A diferença é que, basicamente, 86%, ou seja, 238.500, é o valor que a pessoa vai deixar de gastar para sair do ambiente para sair do ambiente do direito civil para entrar no direito empresarial, que permite outro horizonte, outra linha de compreensão, outra linha de liberdade econômica, basicamente é essa. Então, essa é a diferença. Além de ser econômico, você tem uma perda patrimonial igual a zero, porque o sistema cabe no seu bolso. É possível até parcelar, coisa que
a, as alíquotas, a imposição que a legislação do direito civil estabelece é muito mais rígida do que o do direito empresarial, ou chamado leis da liberdade econômica, que a gente estabelece nessa mudança de paradigma, né? Então, basicamente, essa é a grande realidade. E, com isso, você tem o conceito de holding familiar. Exemplos que eu tenho para trazer para vocês é o caso do ilustre Norberto Odebrecht, que foi citado na Lava Jato, e, nesse caso, quando faleceu, as empresas continuaram funcionando, não teve um dia que tivesse interrompido suas atividades, e se tivesse que fazer o recolhimento do ITCMD, Imposto sobre Transmissão de Causa Morte ou de Doação, no caso seria da ordem de 1 bilhão 120 milhões que o Estado da Bahia iria receber se houvesse a necessidade de fazer inventário. Não tinha nada no CPF dele, só as cotas representativas e boa parte delas já no nome dos seus herdeiros, né? Então, não teve... E tem instrumentos legais para você se beneficiar dessa vantagem que é o direito empresarial. Outro exemplo, Antônio Emílio de Moraes, do Grupo Votorantim. Banco Votorantim, siderúrgicas, são mais de 8 usinas hidrelétricas no estado de São Paulo, Mato Grosso. Então, Minas Gerais, e se ele tivesse que fazer o inventário, a família teria que desembolsar 1 bilhão 240 milhões só de ITCMD, fora as despesas de honorários e cartórios e tudo mais. Seria uma coisa assim impraticável, proibitiva. Outro exemplo também, Dr. Roberto Marinho, do Grupo Globo, o Banco Itaú, iFood, Casas Bahia e muitas outras empresas importantes que fazem parte do Grupo Globo. Se ele tivesse que recolher um imposto relativo a inventário pela morte dele, seria coisa de 2 bilhões e 400 milhões de reais só de imposto para poder normalizar o inventário. Eu diria muito mais outros exemplos que já tinham essa solução empresarial já resolvida nas suas famílias. No caso, Roberto Civita, Moisés Safra, Edmundo Safra, Samuel Klein, José Alencar e Edirce Navarro de Camargo, do Grupo Camargo Correia, né? Todos eles, quando faleceram, não tinham bens a inventariar. O que fazer diante do risco da certeza do imposto sobre a herança aumentar? Isso aí é um fato que está se falando e o governo que a gente ouve falar está gastando demais e tem que tirar de alguém, né? A competência de estabelecimento da alíquota é do Senado, conforme a resolução, conforme registro na Constituição Federal, artigo 155, parágrafo 1º, inciso 4º. O imposto previsto no inciso 1, que é o ITCMD, terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal. Atualmente, que está em vigor, é a Resolução 9 de 1992, que os estados podem estabelecer até 8% de ITCMD. Então, e a proposta do Conselho Nacional Fazendário, que são representantes dos estados, e os seus governadores já têm maioria concordando para a mudança de 8% para 20%. Né? E tem, que é o que o Senado representa, são os estados. E os estados, aprovados por maioria simples, dos 81 senadores, precisa de apenas 41 representantes presentes e 21 votarem a favor. Pronto, é o suficiente. De uma hora para outra aumenta esse negócio. Qual é o argumento fácil? O Brasil é um dos países que menos tributa a herança no mundo. Entre alguns importantes, você vê aqui o Brasil com 8% máximo, aí tem Chile 25%, Estados Unidos e Inglaterra 40%, Alemanha e Suíça 50%, Japão 55% e a França 60%. E deve aumentar mais outros impostos lá, né? Porque só isso não está dando conta. O segundo argumento fácil de que vai aumentar esse imposto é
Imposto sobre herança é um tributo que penaliza só os mais aquinhoados. Não é o mais aquinhoado. Os mais aquinhoados já têm seu sistema de proteção. O que não tem, o que vai ser penalizado são aqueles cidadãos que não estão conscientes do risco que estão passando, e é o que eu estou explicando nessa aula, para você ter noção do que é você estar sujeito ao direito civil e outras pessoas que têm noção do direito empresarial, das liberdades econômicas e se coloca debaixo dessa legislação que também está em vigor, né? Então é isso. Então é só, e não é só isso, a proposta do senador Cid Gomes, da PEC 96, gostaria que você anotasse isso. Isso foi em 2015, está até hoje guardado lá no Senado, de uma hora para outra pode ser aprovado isso aí. A PEC 96 de 2015. E quando isso deve acontecer? De uma hora para outra. Algum exemplo de quem não sabia do método de proteção patrimonial da família. Conde Matarazzo, das indústrias Matarazzo. Ele tinha um patrimônio muito grande, tinha até porto no estado do Paraná, que eu visitei uma vez, um porto particular para descarregar as mercadorias que vinham pelos portos para chegar para São Paulo, né? Mairink da Veiga, o playboy dos anos 60, que ele não tinha esse conhecimento de proteção patrimonial da família e de uma hora para outra ele se viu as, as situações difíceis, situações de conserto, né? Wagner Canheto, do grupo Viplan, ele era dono da VASP e de uma hora para outra ele não teve condições de proteger o patrimônio, e eram muitas propriedades rurais grandes que ele possuía, e a justiça entrou e não teve refresco, né? Hoje em dia, não sei se eles estão aí, mas alguém tem essas referências. Gugu Liberato, muita gente já assistiu esse relato, que ele, para proteger os interesses, fez um atestado, um testamento, incluindo filhos não legítimos, e isso aí está até hoje nas calendas gregas, né? Chico Anísio, outro exemplo, o patrimônio que não havia engolido, e o patrimônio dele, em função das dívidas, engoliu, já foi engolido pelas dívidas. E isso aí, o que queria para ser herdeiros vão herdar despesas muito grandes. Então, o que eu estou falando aqui para vocês é para vocês ampliarem o seu horizonte de conhecimento. E é por isso que eu citei no começo a frase do presidente Benjamin Franklin, que foi presidente dos Estados Unidos. A educação, então o que eu estou falando é uma forma de você se educar, você conseguir levantar informações para isso tudo. E com isso, eu quero dizer que nessa audiência você tem aqui, eu consideraria 3 perfis de pessoas que estariam assistindo essa aula e eu queria destacar. Os ignorantes, praticamente eles não estão aqui, por completo desconhecimento do assunto ou desinteresse, pode vir um dia a se interessar sobre esse assunto e aí entraria em outra condição. Os procrastinadores são aqueles que não estão aqui, a vida passa e eles não fazem nem por si, nem pelos seus semelhantes, seus próximos, seus familiares. Agora também tem um terceiro perfil, que são os resolvedores. Esses resolvedores, eu diria que eu aplaudo e eles entendem a gravidade do que eu estou falando, desse assunto, refletem sobre uma tomada de iniciativa em implementar alguma estratégia inteligente e econômica em favor de si e de seus familiares. É nesse sentido que eu gostaria de apresentar. Então, eu perguntaria para você, se eu pudesse aplicar a elisão fiscal, o que é a elisão fiscal? É uma solução, é um enquadramento otimizado de tal maneira que você consegue pagar menos impostos no enquadramento tributário que você consegue se colocar e, logicamente, obter mais lucros. É a razão de muitas empresas grandes que estão organizadas conseguem ter mais resultados e
minimizar as suas despesas, inclusive tributárias, né? Então, elisão fiscal é essa otimização da condição de tributado no que a lei permite, né? Então, uma pessoa física, por exemplo, está sujeita ao teto de 27,5%. Teve até uma citação que eu gosto de falar, do ex-ministro Delfim Neto, que foi rechaçado politicamente, né, porque ele deu uma declaração tão bombástica que mudou um pouco a carreira dele. Ele falou o quê? De cada 3 salsichas produzidas no país, uma vai para o governo. É a condição do cidadão que toda renda que vier como pessoa física tem os 27,5%, mais alguma despesa com contador e outras despesinhas, ela já passa dos 33%. O terço, né, que o Neto falou. Então, e já essa solução que eu estou falando, é possível você reduzir muito menos, seja qualquer outra atividade, muito menos do que uma pessoa física. Há outras duas figuras de linguagem que eu gostaria de citar, que é a alusão fiscal, que é uma representação, é uma figura de linguagem representando aquilo que está se falando, né? Uma alusão. E evasão é uma outra figura chamada que evadir o fato gerador do agente tributário. Então, evasão fiscal, evasão tributária é um crime. Isso tem tipificação no Código Penal. Então, lembrando do título da aula, como é que você pode impedir que a sua família empobreça, evitando a dor de inventário judicial, ou separação, ou divórcio. Fazendo o quê? Através do método de proteção patrimonial da família, que é fazendo uma sessão de viabilidade. Agora, você vai encontrar aqui embaixo um botão para chegar nessa solução. E porque dentro dessa sessão de viabilidade, nós vamos encontrar o quê? Nós vamos encontrar uma estratégia para fazer o levantamento de todo o grupo familiar, as suas características, suas peculiaridades, habilidades e a função de cada um do grupo, e seus desejos e suas aptidões, né? Em seguida, vai se fazer um levantamento do acervo patrimonial existente, suas peculiaridades e seus potenciais, o que pode fazer de melhor para cada bem, né? Então, com isso, é feito também um terceiro levantamento de quais são os objetivos, quais são os sonhos, quais são os ideais e qual é a visão que cada um, que os instituidores provavelmente têm como propósito para todo o conjunto da família, né? E com isso será preparado, com essas informações, um croquis estrutural para que os instituidores possam decidir qual a melhor direção a ser encaminhado nesse sentido, né? Agora, para quem acreditar que pode, é possível. Nós temos duas opções. Você permanece onde está ou consegue prosseguir corajosamente para alcançar novos horizontes, nova perspectiva de vida, é, novas cenários de visão, né, sobre o que se pode fazer diante de qualquer situação que se apresente, né? E com isso nós vamos fazer um incentivo para esse resolvedor, só nessa apresentação. Ou seja, as despesas que se tem de honorários, despesas pessoais, a gente vai cortar tudo e deixar só o que é despesa do escritório, né? Se você não puder agora, tudo bem, não tem problema, não é o seu momento tal, então pesquise um pouco mais, se informe, se estruture, imagine a solução aplicada em favor de sua família, quais são os efeitos, quais são os benefícios, e o tempo apresentará a solução. No momento que você entender que você está numa situação de gravidade, é possível de você entender que existe uma saída, existe uma solução e é simplesmente fazer o que os grandes já estão fazendo. Não tem outra invenção de roda nessa história, não. Entendeu? É questão de cultura, né? Então, essa apresentação, eu estou oferecendo esse incentivo para os resolvedores.
uma sessão de viabilidade pelo escritório ficaria em torno de 5 mil, 4 mil e poucos, mas para esses resolvedores, um valor de 50% do que seria o aceitável para um escritório. E esse valor é de coração para vocês se encaminharem para novos horizontes de percepção, de solução para a sua família, para evitar dor, evitar perturbação. E outra aqui, exemplo que eu cito aí, conhecidos meus, que antes de eu me casar, o pai de um amigo nosso aqui próximo faleceu e abriram o inventário, até hoje não foi concluído por conta de litígio dentro da família, né? E até hoje está se com a expectativa de encerrar esse inventário. Meu filho está terminando o curso de Direito e até hoje não tem expectativa dessa conciliação. Então, tudo por quê? Por conta do direito civil. O direito civil é diferente do direito empresarial. O direito civil tem uma série de amarras. Eu tenho um outro vídeo para explicar sobre as fontes do direito civil, porque é tão sério isso, e a gente pode explicar de uma outra oportunidade. Tá certo? Então fica assim. Gratidão a todos que participaram desse evento e aos que vão tomar essa decisão agora, por agora. E quem consegue ver essa solução jamais conseguirá desver, né? Quando se entende que o risco que a família está passando, vai encontrar meios para reduzir o risco, para alcançar esse novo horizonte de possibilidade e proteção. Entendeu? É isso. Então fica aquele nosso abraço. Até a próxima. Fiquem com Deus e aguardamos a presença de vocês já na sessão de habilidade. Muito obrigado.